Existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer. E talvez depois de hoje, você nunca mais consiga ler a Bíblia da mesma forma. Porque antes de Noé, antes do dilúvio, antes mesmo da humanidade, conhecer o peso da dor como conhecemos hoje, existia um mundo real, um mundo que respirava, um mundo que crescia diante dos olhos de Deus. E então, ele foi apagado, não como uma lenda, não como uma metáfora, mas como um aviso. A Bíblia não esconde isso. Na verdade, ela mostra. O problema é que quase ninguém para perceber. Quando as pessoas abrem as Escrituras, geralmente leem os acontecimentos como histórias isoladas. A criação, a queda, Caim e Abel, Noé, o dilúvio. Mas quando você liga esses acontecimentos, surge algo profundamente inquietante. Deus já destruiu um mundo inteiro uma vez. E talvez a parte mais assustadora não seja a destruição. Talvez seja o motivo. Em Gênesis, a Bíblia descreve um mundo que aos poucos foi se afastando da presença de Deus. No início, tudo era ordem, tudo era propósito, tudo era harmonia. O homem foi criado para viver em comunhão com o Criador. O jardim não era apenas um lugar bonito. Era o símbolo de uma realidade espiritual perfeita. Mas algo começou a se romper. Primeiro, o pecado entrou. Depois, a corrupção se espalhou. E então a maldade deixou de ser um ato isolado e se tornou o próprio ambiente daquele mundo. A Bíblia diz em Gênesis 6 que a maldade do homem havia se multiplicado sobre a terra. E há uma frase que deveria fazer qualquer pessoa parar por alguns segundos. Todo o desígnio do coração deles era continuamente mau. Perceba a profundidade disso. Não era um erro ocasional, não era uma falha momentânea, era um estado constante. A maldade havia se tornado cultura. O erro havia se tornado normal. O pecado já não chocava mais ninguém. E talvez seja exatamente aqui que essa mensagem começa a tocar o presente. Porque às vezes o que destrói o mundo não é uma explosão repentina. É uma decadência silenciosa. Primeiro, as pessoas perdem a sensibilidade. Depois perdem o temor. E por fim, perdem a capacidade de perceber que estão longe de Deus. Foi isso que aconteceu naquele mundo. A Bíblia descreve uma humanidade que continuava vivendo, construindo, celebrando, casando, planejando, como se nada estivesse errado. Por fora, a vida seguia. Por dentro, tudo já estava desmoronando. E isso é o que torna essa história tão poderosa. Porque Deus não apagou o mundo por acaso. Ele respondeu ao nível de corrupção que havia tomado conta de tudo. O dilúvio não foi um ato sem sentido. Foi juízo. Foi resposta. Foi consequência. E eu quero que você perceba algo aqui. A Bíblia não apresenta isso apenas como história. Ela apresenta como espelho. Jesus, muitos anos depois, faz uma comparação impressionante. Ele diz que os dias antes de sua volta seriam semelhantes aos dias de Noé. As pessoas comendo, bebendo, vivendo normalmente, sem perceber o que está por vir. Isso significa que esse mundo apagado não é apenas passado, é também um alerta. Talvez o que Deus apagou naquela época não tenha sido apenas uma geração. Talvez ele tenha apagado um modelo de humanidade que escolheu viver sem ele. E isso muda completamente a forma como olhamos para esse texto. Porque não se trata apenas de águas cobrindo a terra. Se trata de um coração humano que, pouco a pouco, se afastou da verdade. E sabe o que mais assusta? A destruição não começou com a água. Ela começou muito antes. Começou dentro das pessoas. Começou quando o certo passou a parecer exagero. Quando a consciência foi silenciada. Quando Deus deixou de ser o centro. Talvez seja por isso que tanta gente lê essa passagem e sente um desconforto difícil de explicar. No fundo, todos entendem que não se trata apenas de um mundo antigo. É sobre o que acontece quando uma sociedade inteira perde o rumo. E eu preciso te dizer algo muito importante. A Bíblia não foi escrita para entreter. Ela foi escrita para despertar. Por isso, antes de continuarmos para a próxima parte, quero que você comente essa frase. Deus ainda fala através do que foi apagado. Comenta isso agora, porque essa frase vai ganhar um significado ainda mais profundo na continuação.
Vamos entrar no ponto mais misterioso dessa história. O que existia naquele mundo antes do dilúvio que fez Deus dizer basta? E quando você entender isso, vai perceber que essa mensagem talvez fale mais sobre hoje do que sobre o passado. Agora imagine aquela cena. O mundo ainda estava de pé. As pessoas acordavam, trabalhavam, planejavam o futuro, construíam casas, faziam festas, sonhavam com o amanhã. Por fora, parecia apenas mais um tempo comum, mas por dentro, algo havia se rompido profundamente. E é aqui que a Bíblia começa a revelar um detalhe que quase ninguém percebe. Em Gênesis 6, antes de falar sobre o dilúvio, a Escritura faz questão de mostrar o estado espiritual daquele mundo. Não é apenas sobre violência física, é sobre uma corrupção que tomou conta da essência humana. A palavra diz que a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Perceba a força dessa frase, diante de Deus. Ou seja, não era apenas o olhar humano que via normalidade. Era o olhar divino que enxergava o que ninguém mais queria admitir. Muitas vezes, o que parece normal para o mundo já está em ruínas diante de Deus. E talvez seja isso que mais assusta nessa passagem. Porque aquele mundo não foi destruído de um dia para o outro. Antes do juízo, veio o aviso. Antes da água, veio o diagnóstico. A terra estava corrompida. A violência não era um fato isolado. Ela havia se tornado parte da estrutura daquele tempo. A maldade estava no coração, nas escolhas, nas relações, nos desejos. Tudo havia se afastado do propósito original. O mundo que Deus criou para refletir ordem e vida havia se tornado o oposto. E aqui existe um ponto muito profundo que precisa ser entendido de forma simples. Quando a Bíblia fala de corrupção, ela não está falando apenas de crimes ou atos extremos. Ela está falando de uma humanidade que perdeu completamente a direção espiritual. O pecado deixou de ser exceção, virou rotina, virou identidade. As pessoas já não sentiam peso, já não havia arrependimento, já não havia retorno. E é justamente isso que torna a história de Noé tão impactante, porque, em meio a um mundo inteiro que caminhava para o colapso, a Bíblia destaca um homem, Noé. A Escritura diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Que frase poderosa! Enquanto o mundo inteiro afundava moral e espiritualmente, um homem ainda permanecia de pé diante de Deus. Isso mostra que, mesmo em tempos de escuridão, Deus sempre preserva um remanescente. Sempre existe alguém que escolhe permanecer fiel. E talvez essa seja uma das mensagens mais fortes para quem está ouvindo agora. Você não precisa seguir o fluxo do mundo. O fato de todos irem em uma direção não significa que essa direção seja correta. O mundo antes do dilúvio provavelmente parecia forte, talvez até próspero. Talvez parecesse invencível, mas Deus viu o que estava por trás. E isso nos ensina algo extremamente atual. Aparência nunca é sinônimo de aprovação divina. Às vezes, algo pode parecer crescer por fora, enquanto já está espiritualmente morto por dentro. E é aqui que entra um dos elementos mais misteriosos dessa narrativa. Jesus disse que, nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Ou seja, a vida parecia seguir normalmente. Ninguém imaginava que o mundo estava à beira de ser apagado. Esse é o ponto. O juízo nunca parece próximo para quem perdeu a sensibilidade espiritual. E talvez o mais forte nessa história seja justamente isso. O perigo não estava no céu escurecendo, estava no coração endurecido. O mundo já estava sendo destruído muito antes das primeiras gotas caírem, porque a verdadeira destruição começou dentro das pessoas. Quando uma geração perde a verdade, ela começa a desaparecer mesmo antes de perceber. E talvez seja por isso que essa passagem continua tão viva. Porque ela não fala apenas do passado. Ela nos obriga a perguntar: o que existe hoje que parece normal, mas diante de Deus já está corrompido? Essa pergunta é desconfortável, mas necessária. Porque a Bíblia não conta essa história apenas para lembrar o que aconteceu. Ela conta para despertar quem ainda pode ouvir. E existe outro detalhe profundamente emocionante.
Antes de enviar o dilúvio, Deus manda Noé construir a arca. Isso significa que a misericórdia veio antes do juízo. A porta da salvação foi aberta antes da destruição. Deus sempre oferece um caminho, sempre oferece uma chance, sempre chama antes de permitir a consequência. E isso revela o coração do próprio Deus. Ele não apaga sem antes avisar. Ele não fecha sem antes chamar. Ele não julga sem antes oferecer graça. Por isso, o mundo que Deus apagou não é uma história sobre destruição apenas. É uma história sobre misericórdia rejeitada. E talvez essa seja a parte mais forte de todas, porque o problema não foi falta de aviso, foi a escolha de ignorá-lo. Antes de irmos para a próxima parte, comenta essa frase: a destruição começa no coração. Existe um momento nessa história que para mim é um dos mais fortes de toda a Bíblia. Não é a chuva, não é a água cobrindo a terra, não é nem mesmo o mundo desaparecendo diante dos olhos humanos. É o instante anterior, o momento em que a porta se fecha. Porque ali, em silêncio, a Bíblia revela algo profundamente assustador. Há momentos em que a oportunidade termina. Imagine a cena. Por anos, Noé construiu a arca. Cada pedaço de madeira colocado era mais do que construção. Era um aviso visível. Era um chamado. Era uma mensagem para todos ao redor. Enquanto muitos seguiam a vida normalmente, havia um homem levantando diante de todos um sinal de que algo estava por vir. E ainda assim, ninguém quis ouvir. A Bíblia não descreve longos discursos das pessoas ao redor, mas Jesus nos ajuda a entender o espírito daquele tempo. As pessoas estavam ocupadas demais vivendo o agora para perceber o eterno. Comendo, bebendo, casando, planejando. Nada disso é errado por si só. O problema nunca foi viver. O problema foi viver como se Deus não existisse. E talvez seja isso que torna essa passagem tão atual. Porque o mundo não desmorona apenas quando a maldade é evidente. Às vezes ele se afasta de Deus de forma silenciosa, enquanto tudo parece normal. E então chega o momento que muda tudo. Gênesis diz algo muito forte: e o Senhor fechou a porta. Não foi Noé, foi o próprio Deus. Pare por um segundo e sinta o peso dessa frase. Até aquele instante a porta estava aberta, a graça estava disponível, o convite existia. A chance de entrar estava diante de todos, mas chega um momento em que a decisão é selada. E isso fala profundamente sobre a vida. Existem oportunidades que Deus abre, chamados que Ele envia, sinais que Ele mostra. Mas ignorar continuamente a voz de Deus endurece o coração, e o que antes era uma chance pode se transformar em silêncio. Esse é o verdadeiro peso do mundo que foi apagado. Ele não desapareceu sem aviso. Ele desapareceu depois de resistir ao aviso. A porta fechada é a imagem do limite entre misericórdia e consequência. E o mais impactante é imaginar o que veio depois. A primeira gota. Talvez, no início, muitos tenham pensado que era apenas chuva. Algo comum. Algo passageiro. Mas não era. Era o começo do fim de um mundo inteiro. A Bíblia diz que as fontes do grande abismo se romperam e as janelas do céu se abriram. Perceba a força dessa imagem. Não foi apenas uma tempestade, foi um juízo total. Céu e terra se moveram ao mesmo tempo. O mundo que parecia sólido começou a desaparecer. Tudo aquilo que parecia permanente mostrou-se frágil diante da palavra de Deus. Casas, construções, planos, seguranças humanas, tudo foi levado. E talvez essa seja a mensagem mais profunda dessa parte. Tudo o que é construído sem Deus pode parecer forte por um tempo, mas não resiste ao juízo da verdade. Porque no fim, não é a aparência que sustenta um mundo, é o fundamento. E o fundamento daquele mundo já estava destruído há muito tempo. A água apenas revelou externamente aquilo que já havia morrido internamente. É por isso que essa história não deve ser ouvida como algo distante. Ela fala sobre princípios eternos. Quando o coração humano se afasta continuamente de Deus, ele começa a construir sobre areia. Pode parecer firme, pode parecer belo, pode parecer seguro, mas não permanece. E existe um detalhe emocionalmente muito forte aqui.
Enquanto do lado de fora havia caos, dentro da arca havia proteção. Enquanto o mundo era abalado, Deus preservava aquilo que escolheu guardar. Isso é lindo, porque mostra que Deus não apenas julga, Ele também protege. Ele guarda os que permanecem nele. A arca não era apenas um barco, era um símbolo da salvação, um símbolo do cuidado divino em meio ao colapso. E talvez, ouvindo isso, alguém perceba que Deus ainda hoje continua oferecendo uma arca espiritual. Ainda existe abrigo, ainda existe graça, ainda existe tempo. Mas a história de Noé também nos lembra que o tempo não é infinito. Por isso essa mensagem não é sobre medo, é sobre despertar. Antes da última parte, quero que você comente essa frase: a porta ainda está aberta. Vamos entrar na revelação mais profunda de todas. Depois de dias de chuva, depois do barulho das águas cobrindo tudo, depois do mundo antigo desaparecer diante do juízo de Deus, veio o silêncio. E talvez esse seja o silêncio mais pesado de toda a narrativa bíblica, porque quando as águas finalmente começaram a baixar, nada era como antes. O mundo que existia tinha sido apagado, as estruturas haviam sumido, os caminhos conhecidos já não existiam. O cenário era de recomeço. Mas aqui está a revelação mais profunda de toda essa história. Deus não destruiu tudo por destruir. Ele preservou um propósito. Esse é o ponto que muitas pessoas não percebem. O centro da história nunca foi apenas o fim de um mundo. Foi o início de outro. A arca repousa, e quando Noé sai dela, a Bíblia nos mostra algo extremamente poderoso. A primeira atitude dele não é construir uma casa, não é procurar segurança, não é organizar a vida. A primeira atitude é levantar um altar. Isso muda tudo, porque mostra que o que Deus queria preservar nunca foi apenas a vida física. Era a aliança, era a relação entre o homem e o Criador. Era a possibilidade de um novo começo fundamentado em Deus. Perceba a profundidade disso. O mundo anterior foi apagado porque havia perdido completamente essa conexão. A humanidade continuava vivendo, mas já não caminhava com Deus. E quando Deus decide recomeçar, Ele preserva justamente aquilo que o mundo antigo abandonou: a comunhão, a obediência, o temor, a aliança. Talvez essa seja a grande mensagem escondida nessa narrativa. Não é sobre destruição, é sobre restauração. O juízo não foi o ponto final, foi a transição para um recomeço. E isso é profundamente atual, porque às vezes Deus permite que certas estruturas caiam na nossa vida não para nos destruir, mas para nos reconstruir. Há momentos em que aquilo que parecia mundo para nós precisa ser removido para que algo novo nasça. Relacionamentos, mentalidades, hábitos, caminhos, versões antigas de nós mesmos. Nem sempre o que é apagado é perda. Às vezes é livramento, às vezes é preparação, às vezes é o espaço necessário para Deus fazer nascer algo maior. E a Bíblia sela essa nova fase com um dos símbolos mais conhecidos das Escrituras: o arco-íris. Não como decoração, não como detalhe poético, mas como sinal de aliança. Deus diz que aquele arco seria o lembrete visível da promessa. Isso é lindo, porque depois do juízo, Deus não deixa apenas silêncio. Ele deixa promessa, Ele deixa esperança, Ele deixa um sinal no céu. O mesmo céu que antes se abriu para o juízo agora se torna testemunha da misericórdia. E aqui está a verdade que talvez seja a mais forte de todo esse vídeo. O mundo que Deus apagou não foi escondido. Ele foi registrado para que cada geração pudesse entender uma coisa: quando Deus remove algo, Ele pode estar preparando um novo começo. Essa história não foi escrita apenas para falar de Noé. Ela fala sobre todos os momentos em que Deus nos chama para sair de um mundo velho, uma mente velha, uma vida velha, uma identidade velha, e entrar em algo novo. Por isso essa mensagem não deve ser ouvida apenas como passado. Ela é espelho. Talvez existam áreas da sua vida que já não podem continuar como estão. Talvez Deus esteja te mostrando que algo precisa ser deixado para trás. Talvez exista um mundo antigo dentro de você que precisa ser apagado para que uma nova versão nasça. E isso não é condenação,
É graça, porque o Deus que julgou também foi o Deus que preservou. O Deus que fechou a porta foi o mesmo que abriu um novo caminho. O Deus que permitiu o fim foi o mesmo que escreveu o recomeço. E talvez seja por isso que essa história continua tão viva. Ela nos lembra que mesmo depois do caos, Deus ainda escreve futuros. Se essa mensagem falou com você, comenta essa frase: Deus transforma fins em recomeços. Essa frase resume a alma de todo esse roteiro, porque o que a Bíblia revela sobre o mundo que Deus apagou não é apenas medo, é esperança. É a certeza de que, quando Deus remove o velho, Ele está preparando espaço para algo infinitamente melhor.